a aula, os slides para vocês e a aula gravada, tá? Estamos aí conectando agora, bom dia. Então vai estar ali disponível para vocês na aba atividades depois, no tópico slides das aulas, o slide da aula de hoje, né? Já está lá o slide da aula 1 e 2, que foi a primeira aula da quinta-feira passada, e o vídeo gravado também da aula 1 e 2 no tópico vídeos gravados, tá? Ali na atividades do Classroom. A aula de hoje não vai ser diferente, né? Posteriormente, os slides estarão ali na barra atividades e o vídeo gravado, claro, depois que ele converter, né? Eu disponibilizo ali para vocês também, tá? Nosso conteúdo, então, de hoje é a aula 3 e 4. Mas como eu sempre começo, né? Relembrando aí o nosso calendário, né? Então, lá no primeiro dia a gente fez o contrato pedagógico, falamos longamente sobre como vai funcionar a disciplina, nossos compromissos em relação a atividades que valem nota lá no Moodle, a nossa entrega do trabalho disciplinar no Classroom, que vale nota na N1, a prova final, as atividades avaliativas da N1 no Moodle. Falamos também sobre o Classroom, né? Sobre a aba moral, a aba atividades, onde encontrar as coisas, onde clicar lá para fazer o envio do trabalho disciplinar. Falamos longamente sobre isso, né? Thaís Guimarães conectando agora, bom dia. Então, quem não assistiu o contrato pedagógico, recomendo, né, que assista. Tratamos de diversos aspectos ali importantes de funcionamento das aulas, presença, como é chamada, como é nota, tudo foi trabalhado lá, tá? Aqui eu vou dar rapidamente só nosso calendário, tá? Então, quinta-feira passada, dia 10 do 12, a gente teve conteúdo da aula 1 e 2. Slides e vídeo já estão disponibilizados. Hoje, 15 do 12, aula 3 e 4. Formato de aula, o mesmo formato da aula anterior, né? Primeira parte a gente vê o conteúdo, né, dessa aula, depois a gente faz aqui um intervalo de 15 minutos, após o intervalo a gente tem atividades deste conteúdo, tá? Ali no Classroom, que vocês vão fazendo até o meio-dia, né? A gente permanece sempre conectado até o final da aula, né, para tirar dúvidas de vocês, né? Então, na primeira parte, trabalho conteúdo, depois do intervalo, atividades no Classroom, sendo que todos ficamos conectados até o meio-dia. Caso aí tenham dúvidas em relação a atividades no Classroom, a gente vai conversando, né? Vai interagindo, enfim. Lá no dia 17, não é tão longe assim, né? É quinta-feira próxima, a gente vai ter a aula 5 e 6, tá? Além da aula 5 e 6, tem um compromisso aqui no dia 17, que é o prazo de entrega do trabalho disciplinar, tá? Nós combinamos isso lá no contrato pedagógico, né? Data limite de entrega do trabalho, dia 17. É a data limite, não precisa esperar até o dia 17. Pode entregar antes? Sim, pode. Já foi combinado no contrato pedagógico. Inclusive, já teve gente que entregou, né? O trabalho disciplinar são 4 questões que vocês vão ter que dar conta, né, de estudar, ler e fazer conforme está sendo solicitado ali, né? Tem que fazer uma pesquisa aí na nossa apostila. Inclusive hoje, né, um dos elementos aí do conteúdo que a gente vai tratar hoje são as ferramentas da qualidade. Uma delas é a estratificação, que é a primeira questão do trabalho disciplinar, tá? Então, não deixem chegar, né, no limite para entregar, para não perder, né? São 5 pontos na N1 o trabalho disciplinar. É para fazer no Classroom, tá ali, clica na barra atividades do Classroom, procura lá o tópico trabalho disciplinar, clica ali, clica no arquivo e desenvolve o seu trabalho. Coloca o seu nome, o nome do professor, a data, responde as 4 questões. Depois de respondidas as 4 questões, clica na caixinha lá de entregar, né, marcar como concluído, e aí assim vocês vão estar me entregando o trabalho de vocês. Enquanto vocês não clicarem naquela caixinha lá, estão digitando o trabalho ali, eu não estou recebendo, né? Depois que já pronto, tem que clicar na caixinha de entregar lá, concluir, para que eu receba e possa fazer a correção e devolver para vocês com nota, tá? É no Classroom para fazer, para entregar o trabalho. Não é nenhum outro meio, né? É por ali que a gente combinou. Para aqueles que estão fazendo pelo celular, e alguns relatam que tem alguma dificuldade, né, de fazer a edição do trabalho direto ali, né, naquele arquivo do Classroom, tá, do Google Documentos. Tem uma outra opção que é anexar o seu arquivo do trabalho, né, mas entrega igualmente no Classroom, vai anexar ali no Classroom.
E aí foi postado na barra atividades do Classroom um tópico chamado segunda opção de forma de entrega do trabalho. Podem olhar o passo a passo ali, principalmente quem está fazendo pelo celular, né? Clica ali, vai ver que tem como anexar um arquivo ali, tá? E vai entregar igualmente pelo Classroom, certo? Então, muita atenção a isso. Vale 5 pontos na N1. Os outros 4 pontos da N1 vêm das atividades avaliativas, tá? As atividades avaliativas são apenas duas, né? Nessa disciplina, vale 2 pontos cada uma. E tem prazo para acontecer. Os prazos, como vocês sabem muito bem, né? Estão no guia do aluno. Então, obrigatoriamente, vocês têm que abrir o guia do aluno e anotar os prazos de realização das atividades avaliativas da N1 que ocorrem no Moodle. Se não fizerem isso, vão perder o prazo e perde esses 4 pontos, né? E aí eu sempre relato que às vezes eu não sei bem o porquê acontece, né? Mas tem alguns alunos que deixam de fazer, né? Não sei se o que acontece, porque falar todas as aulas, a gente fala todas as aulas que tem atividade lá para fazer. O aluno está aqui conectado, né? Está ouvindo, mas mesmo assim vai passando as datas e vai perdendo essas notas, né? Não sei o motivo exato, mas continuo reforçando que tem atividade avaliativa da N1 para fazer lá no Moodle, atividade avaliativa 1 e atividade avaliativa 2, vale 2 pontos cada uma, e tem prazo para fazer, o prazo está no guia do aluno. Vocês não olharam o prazo, vão deixar passar e vão perder, né? Então, não esqueçam, por favor, tá? São 4 pontos. Então, 4 pontos das atividades avaliativas da N1, lá no Moodle, 5 pontos do trabalho disciplinar no Classroom, são 9, né? Aí tem mais um ponto de participação. Participou das aulas ao vivo, fez as atividades no Classroom naquele segundo momento de aula, né? Importante, o Classroom é uma sala de aula, né? Vocês acessam o Classroom para fazer as atividades lá, tá? Muito embora ele mande notificações, né, informando para vocês que por e-mail que vocês têm atividade aí no Classroom. Mas atividades não são feitas por e-mail. Tem que acessar o Classroom, né? Ele manda um link, vocês abrem a atividade que está dentro do Classroom. E é no Classroom que você tem que acompanhar as aulas, né? As atividades, os materiais que são colocados ali, tá? Não é por e-mail. O e-mail é só uma notificação informando que tem coisa lá na sala de aula de vocês, tá? Dia 22/12, aí na outra terça-feira, né? Daqui a uma semana, tem a prova final, tá? É lá no Moodle, então abaixo da atividade avaliativa 1 da N1, abaixo da atividade avaliativa 2 da N1, lá no Moodle, vai aparecer a avaliação final, prova N2, vale 9 pontos, né? São 9 pontos, mais um ponto de participação, fechando os 10 pontos na N2, né? O ponto de participação, de novo, né? Participou das aulas ao vivo, fez as atividades, tem um ponto de participação, tá? Inclusive é assim que a gente faz as presenças em aula, né? Sai um relatório aqui do Google Meet, né? Do horário que vocês conectaram, do horário que vocês desconectaram. Ele coloca do lado ali também nesse relatório o tempo que vocês ficaram conectados na aula. No Classroom, a mesma coisa, né? Sai um relatório com a relação dos nomes de vocês e das atividades que vocês fizeram ou não fizeram, né? Naquele dia de aula. Assim que a gente verifica a presença. Mesmo assim, de qualquer forma, né? Ali mais no final da aula, eu coloco um relatório, né? Relatório não, um formulário, né? De chamada e peço que vocês coloquem o nome completo, como consta na chamada. Se eu ficar com dúvida do nome, né? De vocês, alguns usam só o primeiro nome, né? Alguns usam às vezes apelido, para fazer uma verificação e atribuir a presença a partir, né, do nome que vocês usaram aqui na conexão, tá? Acredito que esteja tudo ok em relação a isso, né? Calendário, prova, trabalho disciplinar, atividade avaliativa no Moodle, mas sempre deixo um espaço antes de começar o conteúdo para as perguntas de vocês. Querem fazer alguma pergunta sobre o processo avaliativo, o calendário de aulas? Como é que tá para vocês? Tudo certo, senhor. Legal. Para mim tá tudo ok, senhor. Legal. Dalviane mandou tudo tranquilo ali. Letícia também. Raquel também mandou tudo ok. Muito bem. Estando tudo tranquilo, a gente vai dar início ao nosso conteúdo, tá?
A Sérvia também mandou tudo ok, Giovanni também, Luciano Viana também, Eduardo também mandou tudo tranquilo. Então tá, gente. Sempre lembrando, né? A participação de vocês é sempre bem-vinda. Vocês podem mandar pelo chat, né? Dúvida, pergunta, enfim, participação. E vocês podem mandar também, né? Essa dúvida, pergunta ao vivo, né? Falando pelo microfone, né? Claro, tem que habilitar ele, passar ao vivo aí a sua dúvida, pergunta ou participação, né? Caso queiram trazer exemplos, né? Do cotidiano de vocês, tá? Já peço desculpas de antemão, minha voz não tá lá muito boa, né? Tô com dor de garganta, estava até ontem com dor no corpo, dor nos olhos. Achava que era coronavírus, não sei exatamente se é ou não, mas tô aqui, né? E aí, se vocês notarem aí que a voz não tá legal, é por causa disso, tá? Então, gente, vamos começar o nosso conteúdo. Aula 3 e aula 4. Aula 3, conceitos de gestão da qualidade. Mais curto o conteúdo, depois na aula 4, um pouquinho mais longo, sobre as ferramentas da qualidade, tá? Hoje, como a gente não tem o contrato pedagógico, a tendência é que a gente termine essa parte, né, teórica antes, né, e consiga fazer um intervalo ali, né, com mais tranquilidade, para a gente poder fazer as nossas atividades na segunda parte da aula também, né, com mais tranquilidade, tá? Muito bem. Então, começando aqui o sistema de gestão da qualidade, nós conversamos, né, na nossa aula passada já a respeito da informação de que a gente tem sistemas que são certificáveis e sistemas de gestão não certificáveis, né? E sistemas de gestão certificáveis, eles têm requisitos e as empresas precisam implantar esse sistema para atender a esses requisitos. Ela só recebe a certificação a partir do momento que ela atender esses requisitos. Ela vai ser auditada pelo organismo certificador e, se estiver realmente atendido, receberá a certificação. Para fazer a implantação, né, para esses próximos passos, que serão depois a auditoria e a certificação, ela precisa, então, seguir, né, uma dinâmica de implementação. Essa dinâmica de implementação é feita através do já conhecido de vocês ciclo PDCA, tá? Sendo que cada um, né, dos elementos do ciclo PDCA compreendem algumas etapas de implementação. Tá? Nós temos lá no nosso ciclo PDCA o planejar, o executar, o verificar e o agir, né? O plan, do, check e action. No planejar, nós temos as 6 primeiras fases da implantação, né? Da implementação do sistema de gestão da qualidade. No executar, nós temos 2 fases, no verificar uma e no agir uma, tá? As 6 primeiras fases no planejar estão relacionadas, né, a algumas definições, diagnósticos e planejamento das fases de implantação. Então, lá no diagnóstico, né, a empresa vai identificar as suas necessidades, vai identificar suas forças, fraquezas, aquilo que ela precisa corrigir, aquilo que ela precisa realinhar nos seus processos, né, verificar a situação atual dela e, claro, identificar onde ela quer chegar, né? Então, faz o diagnóstico. Posteriormente, item 2, ela faz a definição do sistema de gestão da qualidade. Isso é determinado, né, pensado, elaborado pela alta direção, né, em nível estratégico, tá? Depois nós temos no item 3, na fase planejar do PDCA, a definição da equipe responsável pela implantação ou implementação. Em geral, essa equipe ela pode ser interna ou externa ou ainda mista, tá? No caso da empresa já possuir, né, uma área de gestão da qualidade, a grande possibilidade, né, é de que a empresa vá, né, adotar aí essa equipe, né, como a responsável pela implementação. Mas, em geral, né, o mais comum mesmo que a empresa já tenha uma equipe formada, uma área de gestão da qualidade, é que ela se sirva de uma consultoria, né, que vai atuar junto com essa equipe já formada, e nós temos uma equipe mista, né, auxiliando essa equipe interna a realizar esse processo de implementação, até porque depois da consultoria, né, quem vai continuar gerindo, né, os processos de qualidade vai ser a equipe interna.
Caso a empresa não tenha essa equipe já formada, não tenha uma área de gestão da qualidade, se inicia o processo com uma equipe de consultoria, que um dos primeiros passos a serem tomados vai ser a formação da equipe de gestão da qualidade interna dessa empresa. Porque ao realizar, né, o processo de consultoria de implementação, né, ela, com uma das fases, essa consultoria vai, é claro, né, implementar uma equipe interna, né, vai se formar uma equipe interna que depois, né, vai dar continuidade ao processo de gestão da qualidade ao longo, né, da existência da empresa. Na etapa 4, nós temos a definição das políticas e objetivos que vão ser atingidos. Aí já envolve, né, além da área estratégica, né, os níveis táticos também, né, intermediários, né, precisam estar envolvidos em todo o processo. Se faz o planejamento da implantação, né, como será feita a implantação, né, quais tipos de treinamentos, né, quem serão desenvolvidos, né, quando serão feitos esses treinamentos, né, desenvolvimento de documentações, né, alterações de processos, né, readequação do sistema, enfim. E no item 6 se define, né, o procedimento de implantação. Bom, todos os 6 primeiros elementos estão na fase de planejar. Aí depois, na fase do executar do PDCA, se faz a coisa mais importante, né, que é a capacitação do pessoal. Nós já vimos, né, que não se faz gestão, né, sem as pessoas. Né? As pessoas é que vão tomar as decisões, as pessoas que vão usar o sistema, as pessoas que vão usar os insumos, os equipamentos, né, os processos que vão ser inovadoras, que vão resolver problemas, vão trazer soluções. Então, a coisa mais importante, né, é capacitar as pessoas, treinar e desenvolver elas, porque são elas que vão colocar em prática tudo que foi planejado, né, ali do item 1 a 6, tá? No item 8, aí se faz a implementação. Então, não se faz a implementação sem as pessoas, por isso se treina as pessoas primeiro. As pessoas vão colocar em execução, né, lá no item 8, tudo que foi antes planejado. No item 9, se faz a verificação, né, de todo o processo. Como está o andamento dessa implementação, estão sendo atingidos, né, os objetivos. Caso não, precisa se corrigir os rumos, fazer as melhorias necessárias. É o item 10, né, da implementação, que ocorre na fase agir do PDCA. Tá? Então aqui nós temos, né, as 10 etapas de implementação, todas elas compreendidas, né, dentro do ciclo PDCA. Tá? Alguns fatores de sucesso para a implementação do sistema de gestão da qualidade. Então, coisas que não podem faltar, né? Se faltarem, pode ser um obstáculo, pode causar um insucesso. A implementação não pode ser negligente, né, com esses aspectos, tá? Então, fator de sucesso, comprometimento da alta direção. Por quê? A alta direção tem que estar envolvida e fazer parte da implementação. Ela tem que aportar recursos, entender, né, a urgência das coisas, né, entender os rumos que estão seguindo. Então, a alta direção não pode relegar, né, ou apenas delegar, né, ao setor responsável, né, ao nível estratégico, ao nível tático, né, e depois verificar que foi implantado, ok. Tá? Ela deve estar envolvida, comprometida com o processo. Tá? Até porque, se não estiver, né, vão faltar esses apoios, esses suportes para o restante da organização. E é um fator de sucesso, como vimos. Faltando, o insucesso pode ser algo no horizonte. Né? Em treinamento, como falamos, né, o elemento principal aí são as pessoas. Tá? Elas que vão executar, elas que vão se utilizar desse sistema de gestão da qualidade. Então, eu preciso treinar as pessoas. Se não treinar as pessoas, né, qual a chance de dar certo a implementação da gestão da qualidade? Muito pequena, né? Então não pode faltar isso. A disponibilização dos recursos financeiros, de certa forma, diretamente ligado à alta direção, né? Se ela não estiver comprometida, qual será a visão dela, né, sobre os recursos necessários ao sistema de gestão da qualidade, a sua implementação, né? Pode ocorrer alguma incompreensão, né, alguma incongruência e acabar faltando recursos. Então está diretamente ligado ao envolvimento da alta direção, né? Se ela está envolvida, ela entende e disponibiliza os recursos para a sua implantação.
E, obviamente, né, não pode prescindir de um bom planejamento. Vimos ali agora, né, que tudo começa com o planejar do ciclo PDCA, tá? Começar a fazer uma implantação de sistema de gestão da qualidade sem fazer aquelas primeiras 6 etapas de planejamento, né, é fator de insucesso, né? Então tem que, para ter sucesso, planejar, fazer aquelas 6 etapas, né? Definições, né, diagnóstico, planejamento da implementação. Alguns benefícios com a implantação de um sistema de gestão da qualidade. Padroniza os processos, e a gente sabe que para padronizar processo leva automaticamente, né, a uma padronização também do produto ou serviço que está sendo prestado pela empresa. Digamos que é um efeito colateral da padronização do processo, né, um efeito colateral positivo. Ou seja, eu vou fazer sempre da mesma forma e o produto, o serviço vai ter aquela qualidade, né, padronizada. O que leva para o cliente final, né, uma sensação de que, independente, né, da loja ou da região onde ela vai consumir daquela empresa, ela vai encontrar sempre aquilo que é esperado. Ela espera encontrar aquela qualidade, aquele produto, daquele jeito, daquela forma, aquele atendimento. Tá? Então, esse é um aspecto positivo trazido aí pelo sistema de gestão da qualidade. Padronização de processos, que é tão importante e causa esse benefício, né, e essa visão dos clientes, né? Então, nós vimos lá na primeira aula que a gestão da qualidade ela vai em direção à busca de atendimento de expectativas dos seus clientes. Padronização é um elemento significativo nesse sentido. A agilidade na identificação e solução de problemas. Nós vimos que ao envolvimento das pessoas, elas são treinadas, desenvolvidas, aplicam o sistema de gestão da qualidade e elas são responsáveis, né, pelo seu sistema, né, pela sua área, pelo seu departamento, né. Então isso torna muito ágil a identificação e a solução dos problemas, porque as pessoas fazem parte do sistema e elas identificam o problema e elas trazem as soluções, né. Então isso é muito útil. A melhoria da organização da empresa e da empresa como um todo, né. No sentido de que todas as áreas estarão envolvidas, todos os departamentos, grupos de trabalho, né? Todos conhecem o sistema de gestão da qualidade, todos foram treinados, todos foram envolvidos no processo de implementação, todos passarão a ter responsabilidade sobre a qualidade da sua tarefa, do seu setor, da sua área de trabalho. Tá? Então são benefícios importantes aí trazidos pelo sistema de gestão da qualidade. Outros benefícios, a tomada de decisão é mais rápida e é baseada em informações, fatos, né? Não é mais o empirismo, né? Que a partir daqui, obviamente, na implantação do sistema de gestão da qualidade, nós definimos indicadores, definimos metas, coletamos os dados, verificamos, né, o atingimento do indicador em relação à meta, os dados, os fatos da meta e as informações obtidas no indicador vão nos possibilitar tomar uma decisão calcada nos fatos, nas informações que foram obtidas, né? E não mais, né, no empirismo, ou seja, eu acho que o problema é esse e a gente começa a agir naquela situação que acha que é a correta. A gente não estava medindo, não tinha indicador, né, não tinha meta. O sistema de gestão da qualidade traz esse benefício, porque obrigatoriamente, né, a gente vai fazer tomada de decisão em cima dessas implementações, né, de metas e indicadores. Ocasiona, né, a melhoria da imagem da empresa perante seus clientes, por tudo isso que a gente falou, né, vai padronizar processos, a empresa vai tomar decisões, né, focadas em fatos, em dados, informações verdadeiras, né, vai gerar, né, um atendimento melhor às expectativas dos clientes em relação, né, àquilo que ele espera daquele produto, daquela prestação de serviço. Vai aumentar a competitividade da organização, e nós já vimos lá na primeira aula, na semana passada, que existe uma ligação muito, muito fina entre qualidade, produtividade e competitividade. Nós falamos a respeito disso na aula passada. E realmente, né, uma maior qualidade, por exemplo, dentro do processo interno da empresa, sem desperdício, né, de matéria-prima, né, falhas, erros, né, vai fazer com o quê? Que a empresa seja mais produtiva. Então, você desperdiça menos matéria-prima, ela produz mais com o mesmo, produzindo mais, ela se torna mais competitiva, porque menos custo, né, mais
qualidade em relação à possibilidade de oferta de produtos, né, e de preços também ao mercado. Melhoria na moral dos funcionários, porque o sistema de gestão da qualidade, né, exige a participação das pessoas. Isso é motivador, né? As pessoas passam a fazer parte do processo. Não é uma decisão, né, vinda única e exclusivamente, né, lá do nível estratégico, que as pessoas têm que executar porque é obrigação delas como funcionários. Não, elas fazem parte, né? Elas participam, trazem ideias, né? Identificam os problemas, né? Trazem soluções para os problemas, e é muito importante e é motivador nesse sentido. Alguns obstáculos que podem surgir à implementação. Então, como a gente viu que é extremamente necessário, né, o comprometimento da direção, se faltar o comprometimento, é um obstáculo. Vai causar entraves, né? Podem faltar recursos, a incompreensão da direção sobre a necessidade de algumas mudanças, né, em processos, em sistemas, né? Enfim. A falta de comprometimento dos funcionários pode ser um obstáculo, porque é através deles que essa implementação ocorre, e é através deles que ocorre a sustentação do sistema de gestão da qualidade, né? Então não pode faltar em nenhum momento esse comprometimento, nem na fase de implementação e nem para a continuidade do sistema de gestão da qualidade, né? As pessoas de fato devem estar comprometidas com o sistema, tá? O obstáculo pode ser a resistência à mudança, porque de fato, né, muitas coisas vão mudar, né? A forma que antes era feita, né, agora precisa ser feito de outro jeito, de outra maneira, né? Documentações, procedimentos, políticas, né, vão mudar, tá? Sistemas vão mudar. Isso causa algum nível de resistência, e isso deve ser ultrapassado, né, para que não se tenha, então, dificuldades na implementação. Alto custo de implementação de alguns sistemas de gestão da qualidade, a depender do tamanho da empresa, né? Realmente, o custo pode ser mais elevado, a empresa tem que se precaver, né? Disponibilizando os recursos para que a implementação possa ocorrer de forma satisfatória. Nos lembramos do Juran, né? Lá na primeira aula nós já falamos dele, né? Como um dos principais autores aí na área de gestão da qualidade. Em se tratando do alcance de resultados satisfatórios, ele coloca 3 aspectos importantes para alcançar resultados. A empresa precisa planejar, controlar e melhorar a qualidade. Então, esses são os 3 aspectos que o Juran, né, um dos principais autores da qualidade, trata nesse sentido, né? Precisa planejar a qualidade, controlar a qualidade e fazer melhoria de qualidade. Sem os quais, né, não existe resultado satisfatório, ou não se produz, né, ao longo do tempo, os resultados satisfatórios desejados com a gestão da qualidade. Então, nós temos aqui o quadro da trilogia do Juran, tá? E, claro, os aspectos relevantes, né, em relação a cada um deles. Planejamento da qualidade, né, começa, como nós já sabemos, né, desde a primeira aula, com o atendimento da expectativa dos clientes. O planejamento da qualidade, né, inicia-se com a identificação, né, de quem são esses clientes, porque eu preciso entender o seu perfil, né, quem são, né, sua estrutura social, né, demográfica, né, sua estrutura financeira, né, enfim, todos os aspectos, né, todas as dimensões, né, que eu possa compreender e estudar o perfil dos meus clientes, tá? Sendo assim, eu consigo identificar quem são e compreender quais são as suas expectativas, tá? É o segundo passo, né? Verificar as necessidades. A partir do momento que eu identifiquei quem são, compreendi o seu perfil, eu vou estudar e verificar quais são as necessidades deste público, né? Porque eu preciso, como empresa, terceiro passo, desenvolver serviços com características que atendam às expectativas desses clientes. Como é que eu vou atender às expectativas sem identificar quem são e verificar suas necessidades, né? Então, são 3 elementos essenciais do aspecto do planejamento da qualidade do Juran. Segundo aspecto, o controle da qualidade. A empresa, para controlar a sua qualidade, ela vai certamente ter que avaliar o desempenho do seu serviço. Não só serviços, né? Serviços e produtos. Ou seja, como
o atendimento àquelas expectativas dos clientes está correndo de fato lá na ponta, na prática, né? E eu vou ter que controlar isso, identificar, né, através dos meus clientes, né, se o desempenho está ok, o que está faltando, né, pode ter alguma melhoria de desempenho, uma melhoria de prestação de serviço, uma melhoria no produto, e isso é feito através do controle da qualidade, porque o controle da qualidade, ele, de certa forma, ele alimenta o terceiro aspecto, que é a melhoria da qualidade, né. Se eu identifiquei e avaliei lá com o meu cliente, né, o que não está sendo atingido, o próximo passo seria fazer uma melhoria, né? Então tem uma conexão direta aí entre os dois. Comparar o desempenho alcançado com o objetivo planejado, o que se queria com o produto e serviço, né? O que foi alcançado, e atuar sobre a diferença. Esse atuar sobre a diferença, né, nos leva diretamente ao próximo aspecto, que é a melhoria da qualidade, né? Precisa estabelecer uma estrutura necessária para fazer essas melhorias, né, e atuar sobre a diferença, identificada no controle. Identificar os projetos de melhoria, o que vai ser feito, né, o que vai ser realizado para realizar as melhorias identificadas, estabelecer os projetos e quais os times responsáveis por cada projeto de melhoria. Tá? Então, são os 3 elementos da trilogia do Juran: planejamento da qualidade, controle da qualidade e melhoria da qualidade. Em se tratando de melhoria da qualidade, nós temos um outro autor, que é o Deming, né? Ele fala da reação em cadeia da melhoria da qualidade. A melhoria da qualidade acaba levando, né, a outros aspectos. Né? Então, reação em cadeia leva naquele mesmo sentido, né, de ciclo, né, ou ciclo virtuoso, né, quando eu tenho uma ação que gera um resultado positivo, esse resultado positivo gera um outro resultado, é uma reação em cadeia positiva, e essa reação em cadeia de Deming, né, busca essa reação positiva através da análise da melhoria contínua. Cada melhoria contínua leva uma otimização do processo, que automaticamente levará a outra e a outra e a outra, e a empresa fica numa reação em cadeia positiva, tá? Isso é alcançado através da melhoria contínua. Então, dentre os 3 aspectos, né, lá tratados por o Juran, a melhoria da qualidade, né, a gente pode dizer que ela reflete as análises anteriores no planejamento e controle, sendo ela responsável pelas reações positivas dentro do sistema organizacional. Tá? É ela, a melhoria contínua, que vai levar a uma elevação da produtividade. Por quê? Eu identifiquei que tinha uma falha no processo. Corrigi essa falha, fiz uma melhoria da qualidade. Essa melhoria, ela vai necessariamente levar a minha produtividade. Por quê? Eliminei um desperdício, né? Minimizei os impactos dos erros do processo, elevei a minha produtividade. Vamos lembrar lá do início da primeira aula. Conexão direta entre qualidade, produtividade e competitividade. Então, sim, vou melhorar, né, com a melhoria contínua, a minha produtividade, e isso vai melhorar a minha competitividade no mercado. Em que sentido? Eu posso prospectar mais no mercado. Se eu produzo mais, porque eu melhorei a minha qualidade no processo, o que vai acontecer? Eu tenho mais produto disponível para ofertar ao mercado. Então, prospectar, ampliar minha base de clientes. Eu tenho mais produtividade porque eu melhorei a qualidade da minha produção. Né? O que vai acontecer? Manutenção da base de clientes, permanência do negócio. Né? Eu tenho aquela qualidade garantida que oferto a minha base de clientes que já estão esperando aquela qualidade, né? Permanência nos negócios. Obviamente, com ampliação, né, melhoria, eu posso criar mais empregos. Ampliando a base de clientes, a empresa vai produzir mais, né, vai ampliando, então, o seu mercado, e a necessidade de ampliação de mercado, em geral, né, gera mais empregos, tá? A melhoria da qualidade, então, ela traz menos custos, menos retrabalho, menos erro, dificuldades, atrasos, com a melhoria e otimização dos recursos. Por isso ela gera, né, mais qualidade, mais produtividade, abarcando aqui uma maior competitividade mostrada através desses 3 aspectos, tá? Pessoal, até aqui, como é que está para vocês? Dúvidas, perguntas? Bem tranquilo. Legal. Tem muito a ver com tem muito a ver com o meu dia a dia.
Trabalha com qualidade também, Sim, indicadores. sim. Legal. Exatamente, né? É primordial essas melhorias aí, porque ela causa a manutenção da existência da empresa, pode causar o aumento da base de clientes e pode levar à geração de mais empregos, né? Então, hoje em dia, com essa visão da gestão da qualidade, não só a alta direção, né, das empresas tem a responsabilidade, né, por acabar refletindo numa maior soma de geração de empregos sob certo aspecto, né, com um nível, claro, proporcional de responsabilidade. Todos nós, né, ao realizarmos um trabalho de qualidade, né, nós, sob certo aspecto e guardadas as devidas proporções, nós também temos uma certa responsabilidade nisso, né? Quando a gente faz um bom trabalho, mantém os clientes ou aumenta o número de clientes, o que, que pode acontecer? Eu posso ser um agente transformador, né, daquela empresa que pode vir a gerar mais empregos. Então, nós também, né, somos empreendedores dentro das organizações em que a gente atua, sob essa lógica, tá? Claro, como eu falei, né, guardadas as devidas proporções, né? A gente não tem, né, o mesmo nível de responsabilidade, né, quem está lá no topo da cadeia, né, dentro da empresa, né? Mas sim, somos coautores desse processo, tá? No meu caso, eu sou a que tem o nível de responsabilidade. Então É o peso, puxar. o Eu peso, tenho um negócio, é bem complicado. sim, o peso sobre os ombros é um pouco maior, né? É Porque bem grande. a gente tem um negócio em função, claro, né? Por acreditar naquele negócio, por querer crescer, né? Querer participar dentro da economia, né? Ter os nossos ganhos, né? Mas a gente sabe, tem a noção certa de que esses ganhos, esse crescimento, né? Ele faz com que a gente tenha essa responsabilidade, né? Um pouco maior, né? Porque todos que participam no mercado dessa forma, né, gerando produtos, né, serviços e gerando emprego, né, está fazendo o quê? A economia do país existir e crescer, né? Então, desde lá do microempreendedor até, né, o grande empresário, todos têm esse peso aí, né, de decisão. Muito bem. Vamos agora adentrar, gente, as ferramentas da qualidade, tá? As ferramentas da qualidade, nós já vimos a conceituação, né? Em termos práticos, nós diferenciamos técnicas da qualidade de ferramentas da qualidade, né? Vocês vão lembrar que quando nós conceituamos as duas coisas, nós vimos que as técnicas elas são mais políticas, né? Políticas e filosofia de trabalho. Os exemplos eram o just in time, né? A manutenção produtiva total, o 5S. Elas são técnicas, são filosofias, políticas de trabalho de qualidade. As ferramentas da qualidade, elas são mais diretas, são operacionais, né? Onde eu coloco, então, algum tipo, né, de ferramenta para medir, analisar, né, definir os problemas, né, atuar sobre os problemas de uma forma direta. Então, são ferramentas da qualidade. Então, vamos ver algumas delas. Como nós falamos, a finalidade é definir, medir, analisar e propor as soluções. Tá? A primeira delas é a folha de verificação. A folha de verificação, né, nada mais é do que um formulário onde se coletam dados, as informações sobre um determinado processo, uma atividade, né, uma operação, algo que está sendo feito. Tá? E claro, ao coletar esses dados, essas informações, né, precisa se avaliar depois esses dados para tomada de decisão, né, sobre aqueles dados coletados, tá? Em geral, né, hoje em dia, essa folha de verificação se tornou uma planilha no computador, se tornou, né, um formulário, uma planilha digital, né, dentro do sistema que a empresa utiliza, tá? Mas da mesma forma, são coletados os dados e esses dados são avaliados, analisados para a devida tomada de decisão. O objetivo, né, para que ela serve, é para aumentar a eficácia
na obtenção das informações, porque elas vão ficar registradas ali, as informações. Então a gente consegue criar um histórico, né, de informações e analisar estatisticamente ao longo do tempo, né, como foram, né, as características, né, desses dados, dessas informações, né, no passado. Então, hoje a gente está tendo, né, esses dados, mas como era antes, consegue fazer comparações, né, que são também importantes, né, para tomada de decisão, inclusive fazer médias, né, desvios, tendência e descobrir ali se, né, a gente precisa melhorar a nossa meta, inclusive, né, para definir então qual é o nosso nível de qualidade em relação àquele processo que está sendo medido, tá? Então, folha de verificação é uma coleta de dados que vai ficar registrada ali e vamos ter o histórico, né, dessa coleta de dados ao longo do tempo. A periodicidade da coleta dos dados vai depender, né, da empresa, vai definir, né? A gente vai coletar aqueles dados ali todos os dias, a gente vai coletar aqueles dados ali, né, uma vez por semana, a cada 15 dias. Como é que vai ser feito? Vai depender, né, da dimensão, da necessidade, da urgência, né, dessas informações, tá? No nosso caso aqui, um exemplo, né, bem básico, tá? Uma folha de verificação com duas colunas, né? Anota o problema e anota o número de vezes que esse problema aconteceu, tá? E pelos problemas anotados aqui, nós vamos notar que essa folha de verificação se relacionava aqui a um atendimento, tá? Pode ser uma recepção, né? Pode ser um atendimento pós-venda, pode ser uma prestação de serviço, né? Ou uma loja varejista, mas enfim, é um atendimento. E foram anotados aqui 3 problemas, tá? Atendente desatento, não cumprimento dos prazos combinados, e atendimento moroso e burocrático, né? Demorado e burocrático. E anotou-se as ocorrências, tá? Para o primeiro problema anotado, né, nós tivemos 22 ocorrências, tá? 22 clientes que relataram, né, isto como um problema. O atendente estava atento. Depois, no segundo, né, 7 ocorrências e no terceiro, 16 ocorrências. Tá? Então, a grosso modo, a gente coletou a informação e quantas vezes, qual foi a frequência que esse problema teve. Bom, a folha de verificação, então, ela me ajuda a coletar o dado, a informação. Ela não está fazendo uma análise do problema, né? Essa análise vem com outras ferramentas. Porque aqui, né, o problema é amplo, né? Atendente desatento. Mas, até aqui, nós não sabemos qual é o departamento, qual é a área, né? Em que horário isso ocorreu, enfim, né? Nós não investigamos o problema. Nós não fizemos uma análise. Então, aqui ela faz exatamente aquilo que a gente viu na definição dela, né? Coleta de dados para posterior análise. Então, está aqui os dados coletados e a ocorrência, tá? Agora, nós temos uma outra ferramenta chamada de estratificação. Aí sim, né? Essa ajuda a subdividir os dados obtidos. Então, digamos que a gente obteve os dados numa folha de verificação, e agora a gente vai estratificar, subdividir os problemas. Então, estratificar é subdividir, ir mais a fundo dentro do problema, tá? Inclusive, a estratificação é a primeira questão do nosso trabalho disciplinar, né? Então, inclusive, a gente vai ver a tabela, e essa tabela que a gente vai ver de estratificação é a mesma que vocês vão usar lá, tá? O que é a estratificação? Subdividir os dados obtidos, né, em um levantamento, por exemplo, na folha de verificação, para identificar como é composto aquele problema. Então, vamos pegar ali o primeiro da folha de verificação, né? Os atendentes desatentos, né? Então, a gente vai estratificar, identificar como esse problema está composto, né? As diferentes situações em que ele ocorre, áreas, locais, horários, enfim, a gente vai estar estratificando. Para que ela serve? Identificar as fontes de variação e classificar de acordo com diferentes fatores, para aí fazer o aprofundamento desse problema, tá? Então está aqui a nossa estratificação. Os elementos à esquerda, né, são os elementos base que a gente utiliza, e os elementos, as caixas à direita, são os elementos que a gente vai preencher na análise, tá?
Então, eu vou fazer uma estratificação por tempo, por local, por tipo, por sintoma, ou ainda outros fatores. E nas caixas ao lado, eu vou descrever, né, esse problema de acordo com cada elemento solicitado na estratificação, tá? Se eu não conseguir montar essa tabela lá no trabalho, pode fazer textualmente mesmo. Coloca por tempo, traço ou seta e do lado, né, descreve a estratificação, tá? Então, por tempo, eu vou pegar ali o exemplo da folha de verificação anterior, tá? Que era os atendentes desatentos. Então, aqui por tempo, o que eu tenho que colocar, né? Horário, dias de semana, dia do mês, turno, né? Em que ocorre o problema. Então, digamos lá que atendente desatento ocorre, né? Geralmente no início do turno, de manhã, quando abre a empresa, às 9 horas. Ocorre na volta do almoço, né? Ocorre sempre às segundas e às sextas-feiras, né? A maior frequência. Então, estou estratificando, né? Atendente desatento, e agora estou identificando em que momentos, né, no tempo isso ocorre. Por local, atendente desatento, digamos que seja uma loja de vestuário. Isso ocorre lá no departamento infantil da loja, né? Então, as reclamações ocorrem dizendo que tem atendente desatento naqueles horários, né, lá por tempo, mas o local é o departamento infantil. Depois, por tipo, né? É no departamento infantil, né? Mas lá na área do departamento infantil feminino, né? Por sintoma, ocorre essa desatenção porque é para ter, né? Ali naquele setor, naquela área, né? 6 atendentes. E o que está acontecendo? No início, né? Que nós já vimos por tempo lá no início da manhã, ocorre o quê? Atrasos, né? Então esse é o problema. O pessoal está chegando atrasado e está ficando, né, em vez de 6, na primeira hora, né, já tem cliente lá, né, tá um só atendente, né, e era para ter 6 já na primeira hora, e ele não consegue atender todo mundo. E aí o que o cliente reclamar? O atendente está desatento, ou seja, tá muita gente para atender, né, e alguns acham que ele está desatento, mas ele está tentando atender todo mundo ao mesmo tempo. Então o sintoma é esse, né? Tá? E outros fatores, né? Que a gente pode classificar também em termos de estratificação. Lá no nosso trabalho disciplinar, ele traz alguns dados, tá? E vocês vão criar, então, o processo de estratificação, tentando analisar através daqueles dados. São dados, né? As informações aqui nessas caixas, né, que ficam à direita, ou seja, que é a estratificação própria dita, tá? A partir desses 5 tópicos, tá? Por tempo, local, tipo, sintoma ou outros. Tranquilo aqui, gente? Entenderam como vão aplicar também lá no trabalho disciplinar? Tranquilo. Legal. Dalviane também colocando sim ali no chat, Rafaela também, Raquel também. Muito bem, gente. Vamos adelante, então, não havendo dúvidas e perguntas. Eduardo também colocou ali tranquilo. Legal. Então, a nossa próxima ferramenta é o diagrama de Pareto. Pareto, ele já é provavelmente conhecido de vocês, né? Lá no primeiro ciclo, quando a gente faz economia e mercado, né? Em geral, a gente estuda alguns economistas, né? Entre eles, né? Economistas daquela época, né? Que são estudados é o Pareto, Vilfredo Pareto. Mas ele também é conhecido, né? Para quem já fez a disciplina de produção em materiais, né? No segundo ciclo. Por quê? Ele é aquele cientista da economia que disse que 20% da riqueza de um país, né, está na mão de 80% das pessoas. E 80% da riqueza está na mão de apenas 20% da população. E esse princípio de Pareto foi utilizado, né, para a área de gestão em vários aspectos. Um deles é na gestão de estoques, né, onde a gente tem lá a classificação da curva ABC, é o princípio de Pareto. Só que lá a gente tem, né, 3 faixas percentuais, né? Aqui no diagrama de Pareto, na gestão da qualidade,
se utiliza esse princípio percentual de distribuição para análise dos problemas. Ou seja, né, existe ali um certo número de problemas que vão ser a maior parte dos problemas da empresa. Atuando nesse problema, a gente resolve um grande percentual de situações identificadas. Tá? A gente vai ver isso através do gráfico de Pareto como exemplo, porque ao se calcular os percentuais, né, o gráfico vai demonstrar visualmente qual é o maior nível percentual, né, do defeito que causa mais impacto. E claro, os demais defeitos, né, têm seus percentuais, mas são menores. Ou seja, visualmente a gente consegue identificar qual o primeiro, né, o mais grave, aquele que deve agir primeiro, tá? Para que ela serve? Vai estabelecer a hierarquia de ações. Então, se eu olho para o gráfico e vejo, né, que um tem um nível maior de impacto, né, já tenho como estabelecer a minha hierarquia, né? Esse é o primeiro ao que eu devo me atender, né, me ater e atuar, tá? Então tá aqui o nosso exemplo gráfico. No eixo horizontal eu tenho os tipos de defeitos, no eixo vertical eu tenho o número de ocorrências, tá? Então, aqui no eixo de defeitos, eu poderia ter aqui, né, o defeito tipo 1, o defeito tipo 2, o defeito tipo 3, o defeito tipo 4, né? Ou a descrição deles, né? Sei lá, falha na máquina tal e assim por diante. Sendo que este primeiro, ele representa 54,55% dos defeitos. Somado com os demais, né, vai chegar lá no 100%. Ou seja, eu tenho um segundo defeito aqui, né, somado com ele dá 77,27, mais o terceiro defeito 90,91, mais o quarto defeito lá, que é o menor deles, chega até o 100%. Então, 100% dos defeitos estão distribuídos entre esses quatro tipos, sendo que o primeiro deles tem mais da metade da responsabilidade sobre os defeitos que ocorrem nessa organização. Ou seja, eu tenho aqui uma hierarquia, né, de sequência para a solução de problemas. Se eu resolver o primeiro, de cara eu já estou resolvendo mais da metade dos problemas. Tá? Então o diagrama de Pareto é útil por isso. Ele me ajuda a identificar, né, uma hierarquia para a solução dos problemas. Tá? Então é uma análise, né? Ele faz uma análise, ele não dá a solução do problema, né? Ou ele não faz uma análise para identificar a solução. Ele faz um levantamento das informações proporcionalmente, percentualmente, para estabelecer uma hierarquia de decisões, tá? Nós temos também como uma ferramenta de gestão da qualidade o diagrama de Chikawa. O diagrama de Chikawa ele também é conhecido como diagrama de causa e efeito, né? E é exatamente isso que ele faz, né? Ele pega um problema, que é um efeito, né? Todo problema é um efeito, porque ele tem causas anteriores. Essas causas, né, são a base de análise do diagrama de Chikawa. O diagrama de Chikawa, então, vai analisar, é uma ferramenta de análise, ele vai analisar um problema, um efeito, tentando, através do efeito, remontar as causas, identificar as causas originais, as possíveis causas para aquele problema que a gente está avaliando, tá? Ele, claro, né, se a gente for fazer aqui uma analogia, né, com as leis da física, né? Tem lá a lei de ação e reação na física, né? É o mesmo sentido, a mesma lógica, tá? Para um efeito sempre existirá uma causa ou múltiplas causas, tá? Então não existe efeito sem causa, né? Isso é uma lei básica, né, universal, tá? O diagrama de Chikawa vai nesse sentido. Por isso ele é chamado de diagrama de causa e efeito. E, em função da sua característica gráfica, né, ele também é chamado de diagrama de espinha de peixe. Tá? Para que ele serve? Ele vai fazer um estudo das causas. A partir dessas causas, né, é que a equipe de análise vai definir, né, como atuar sobre essas causas para tentar sanar, resolver o problema. Tá? Aqui temos, então, o gráfico, né, ou a figura, melhor dizendo, que define o diagrama de Chikawa, e a gente já entende o porquê do apelido, né, do diagrama de espinha de peixe, porque ele tem essa configuração, né. Ele também é chamado, né, de diagrama 6Ms, porque ele vai analisar
sobre palavras que começam com a letra M, né? Matéria-prima, mão de obra, máquina, medida, método e meio ambiente. Então, eu tenho o efeito, o problema, que vai ser analisado, e eu tenho possíveis causas para esse problema, analisar sobre esses 6 aspectos, né? Lá em máquinas, tem alguma coisa que pode ter causado esse problema? Vou anotar ali. É a mesma coisa para todos os demais M's, tá? Então, vamos pegar um exemplo prático aqui. Aplicabilidade prática, um exemplo é um processo de carregamento e transporte de mercadoria, na área de logística, né? Uma coisa nesse sentido. Foi identificado um efeito, né? A mercadoria está sendo avariada durante esse processo dentro desta área logística, tá? Então é o efeito. Tem mercadoria avariada. Ok. Ela não se avariou sozinha, né? Então ela tem uma causa. Quais são essas causas? O diagrama de Chicago faz essa análise sobre os 6 aspectos, né? Os 6 M's, tá? O que pode causar avaria da mercadoria em relação aos métodos? Então, a forma de manusear pode estar sendo incorreta e pode gerar, né, algum tipo de avaria na mercadoria? Sim, então anota lá. Os materiais, né, utilizados nesse processo de carregamento e transporte. Né? O pallet pode ser mais frágil, né, romper e causar avaria da mercadoria? Pode, então anota lá. Mão de obra, né? O pessoal não treinado, né? Sim, né? Se não tiver um bom treinamento, né? Vai gerar também um problema, algum desvio, né? E alguma situação de avaria de mercadoria. Então vai anotando. Meio ambiente, né? Movimentação excessiva no armazém, né? Então o ambiente físico, né? O layout, né? A forma de transporte, né? Deslocamento da mercadoria dentro desse ambiente pode causar avaria? Pode. Então a gente vai fazendo essa análise dentro dos 6 M's, tá? Identificando todas as possíveis causas para aquele efeito que é a avaria da mercadoria. Essa é a ferramenta diagrama de Ishikawa, ou então diagrama espinha de peixe, ou diagrama 6Ms, tá? Nós temos também uma ferramenta da qualidade chamada histograma. Ela é uma ferramenta gráfica, né? Vai demonstrar através de gráfico o número de ocorrências de uma determinada situação, né? Facilitando assim dessa forma, né, a visualização de uma atividade que precisa ser corrigida, de um problema que precisa ser tratado, trabalhado pela empresa. Então temos aqui um exemplo também prático do histograma, tá? Aqui se mede o tempo de permanência para carregamento de veículos em uma fábrica. Então a gente sabe que é importante, né? A empresa escoar a sua produção, e que esse escoamento, né, seja ágil, rápido, que precisa atender os clientes no prazo. Este, né, atendimento no prazo é uma expectativa dos clientes, condiz com a nossa gestão da qualidade, porque não atender os clientes no prazo quebra de expectativa, diminui base de clientes, né, e tem todos os efeitos danosos para as empresas, né. Então, sim, ela precisa fazer essa medição, né. E o que a gente tem aqui nesse histograma, né? A gente tem a distribuição de frequência das ocorrências. Nós temos aqui no eixo horizontal, né, os horários correspondentes, né, ao tempo de demora de carregamento. E nós temos no eixo vertical o número de vezes, né, em que ocorreu aquele tempo de demora de carregamento. Tá? Olhando o gráfico, facilmente a gente identifica que nós tivemos aqui, né, um elemento que demorou, né, para carregamento 5 horas. Então, um tempo bem longo, né? Então, chegou o veículo para ser carregado, demorou 5 horas esperando até ser carregado e despachado. Só que não aconteceu isso uma única vez, né? Qual foi a frequência que isso ocorreu? Está aqui, né? Tá na faixa aqui entre 45 e 50 vezes, né? Então, chegaram lá 45 a 50 veículos e todos eles demoraram, né, 5 horas em média para carregar. Então é um problema grave, né? É um volume grande de veículos que demorou esse tempo, né, para ser carregado. Então vamos imaginar que seja uma safra, né, e está sendo feito escoamento, né, dessa safra de grãos, por exemplo, e os caminhões estão chegando para ser carregados, distribuir essa safra, né,
pelo país, atender aos seus clientes. E esse tempo de demora é muito alto, né? Isso pode causar insatisfação, né, e o cliente buscar uma outra empresa, né, para fazer esse tipo de aquisição. Tá? Então a empresa precisa avaliar, analisar e equalizar esse gráfico. Né? Então ela deve aproximar, né, aos menores tempos. Né? Certo? Muito bem. A próxima ferramenta de gestão da qualidade é o fluxograma. O fluxograma é uma ferramenta gráfica que vai demonstrar o fluxo de um processo. Tá? Ou seja, ela analisa o processo, estabelece, né, a melhor prática e todas as pessoas, né, que fazem parte da empresa e que atuam em dado processo têm ali visualmente o padrão de atuação para aquele processo. Ou seja, eu devo seguir aquele passo a passo ali para que exista um padrão de realização, né, daquele produto ou padrão de realização daquele atendimento, daquela prestação de serviço, tá? Nós temos, em termos de fluxograma, algumas figuras mais comuns, né, mais utilizadas. São várias, mas as mais utilizadas que a gente vai ver aqui agora são essas três. Né? O retângulo é uma operação, é uma ação que está sendo realizada durante o processo. O losango é um momento de decisão. A gente segue um caminho ou segue outro. E a gente tem a figura, né, de abertura e fechamento de um processo, de um fluxograma. Tá? Essas três aqui são, de longe, né, as mais utilizadas. Existem outras, existem, né, mas as mais utilizadas são essas três. Nós estamos vendo aqui agora, né, um fluxograma de um processo de atendimento de uma venda presencial. Então a gente tem o início, né? Então temos lá o gráfico que identifica o início, a figura que identifica o início. O próximo passo, ligado por seta, sempre ligado por seta, né? É o cliente entra na loja. Então ela está dentro de um retângulo, é uma ação, né? O cliente entrar na loja é uma ação. Então fica dentro de um retângulo. Seta liga ao próximo elemento, que também é uma ação. Agora o vendedor faz uma ação e se aproxima do cliente perguntando se ele deseja auxílio. O próximo elemento vai ser uma decisão, ou seja, o cliente vai decidir, né? Eu quero auxílio ou não quero auxílio? Então, a gente utiliza o símbolo do losango. E dentro do símbolo está dito ali, né? A decisão do cliente. O cliente aceita ou não o auxílio? A pergunta. Se aceitar, a seta sim para uma próxima ação. Se não aceitar, a seta não para uma outra ação. Se o cliente disser não, não quer auxílio, o vendedor se afasta, né, e aguarda. Seta para o próximo passo depois. Né? O cliente aceita auxílio? Sim. Próximo passo. Né? O cliente vai escolher o produto. Se aceitou o auxílio, com o auxílio do vendedor. Se não aceitou o auxílio, não. O vendedor se afastou e o cliente foi fazer a escolha do seu produto sozinho. Próximo passo, depois que o cliente fez a compra, né, a aquisição, o vendedor vai acompanhar ele até o caixa, né, o cliente vai fazer o pagamento, encerrou, o cliente saiu da loja com o produto. Então está aqui um passo a passo de um processo, né, fica identificado, né, como a operação deve ocorrer e como, né, o vendedor, né, deve atender esse cliente nessa operação. Tá? Então o fluxograma é uma ferramenta de identificação passo a passo de como um processo deve ocorrer, né, pode ser utilizado, então, para identificar cada processo e padronizar cada um dos processos que são feitos dentro de uma organização, seja, né, de uma operação, de um processo de fabricação de um produto ou de um atendimento, ou de uma prestação de serviço, por exemplo. Tá? Pessoal, gostariam de fazer algum tipo de pergunta, alguma dúvida? Como é que estamos? Tudo certo, só. Legal, obrigado. Pessoal respondendo ali pelo chat, tudo tranquilo. A Bruna também, tudo certo. A Sérvia também, tranquilo. Legal.
Muito bem, gente. Então vamos agora à nossa última ferramenta, tá? Depois a gente faz o nosso intervalo, né? Como eu tinha comentado para vocês hoje mais cedo, né? 15 minutos. E depois vamos voltar com atividades no Classroom até o final da nossa aula, né? Nós temos como última ferramenta o método de análise e solução de problemas chamado MASP, né? Que é uma sigla, né? Mais uma vez, o ciclo PDCA dando suporte, né, na gestão da qualidade. Então a gente vê que o ciclo PDCA ele aparece em vários momentos, né, na gestão da qualidade. É que no MASP, as etapas do MASP também são divididas dentro de um ciclo PDCA, tá? O ciclo PDCA, como a gente viu, ele nos proporciona, né, essa ideia de ciclo e de retomada de melhoria contínua. Por isso ele é muito utilizado dentro da gestão da qualidade. 4 etapas iniciais do MASP ocorrem dentro do P-planejamento, tá? Do ciclo PDCA. Então nós temos aqui, né, o número 1 a identificação, o número 2 a observação, o número 3 a análise e o número 4 o plano de ação. Todas essas 4 etapas do MASP, que é a metodologia de análise e solução de problemas, ocorrem então no P-planejamento. Tá? Então eu tenho lá um determinado problema, uma ocorrência, né, que vai ser analisada, e a primeira coisa vai ser identificar os elementos que envolvem aquele problema, né? Tudo aquilo que de alguma forma, né, faz parte do contexto do problema. Então identifica o problema e o seu contexto. Depois se faz a observação, né, de tudo aquilo que envolve aquele dado problema que está sendo analisado, né? Então a gente vai observar, né, a área em que ocorre o problema, o equipamento ou o processo, a atividade, a técnica utilizada. Observamos o problema, o seu contexto. Depois a gente faz a análise do problema em si, né? Onde na análise a gente vai identificar aí as causas desse problema, né? Então, podendo utilizar ali dentro da análise, né, as ferramentas próprias para fazer uma análise, né? Posso usar um diagrama de Chicago, por exemplo, né, ou outra ferramenta. Identificadas as causas, o próximo passo vai ser o plano de ação. O plano de ação, né, vocês já conhecem também, né? Vão lembrar lá das nossas disciplinas de primeiro ciclo, né? Em geral, o plano de ação muito utilizado na disciplina de administração de marketing, né? Tem que fazer lá montar um plano de ação, né? Mas em outras disciplinas também, a gente vê plano de ação lá em OSM, às vezes também em planejamento estratégico, né? Então, o plano de ação é aquele 5W2H, né? Onde a gente vai dizer o que vai ser feito, quem vai fazer, por que vai fazer, quanto vai custar, quando vai ser feito, né? E assim por diante. 5W2H se faz o plano de ação. Ou seja, no passo 3 eu identifiquei o problema, analisei e identifiquei o problema, no plano de ação eu vou dizer o que eu vou fazer para resolver aquele problema, né? Em qual área isso vai ser feito, né? Quais vão ser as pessoas responsáveis. Vocês vão montar todo o plano de ação para cada problema identificado, tá? Então, finalizando, né, o elemento planejar do ciclo PDCA, eu vou sair daqui, né, dessa fase do PDCA, já com um plano de ação pronto. Tá? A segunda fase do plano PDCA ocorre o item 5 do MASP, ou seja, colocar em ação o que foi planejado, executar o planejamento. Tá? Bom, depois de executado o planejamento para a solução do problema, eu vou verificar se o problema foi resolvido. Na verificação, no checar, o que eu preciso? Preciso medir, né? Verificar os números, né? Os indicadores através dessa medição e verificar se eu atingi as metas, né? Porque o indicador pode estar fora da meta. É isso que eu vou fazer no check, né? Do nosso PDCA, o item 6 do MASP. Eu vou verificar o atingimento das metas, os indicadores. Se eu atingir as metas, os objetivos esperados, o que eu vou fazer com essa solução? Eu vou padronizar, que é o item 7 do MASP, né? Então, a partir de agora, será feito dessa forma, porque dessa forma resolveu o problema. Eu vou, né, realizar um procedimento, né? Eu vou lá,
e alteram uma documentação, passa a ser dessa forma, ou criam uma instrução de trabalho, né, um novo procedimento, passa a ser padronizado. Fiz a medição, a verificação, né, a solução não deu efeito, né, a gente continua fora da meta, não atingiu, né, conclusão, item 8, né, não se atingiu o resultado, precisa fazer novamente, né, um MASP, né, fazer um replanejamento, volta a identificar o problema, reestudo, né, todo o processo, faz um novo plano de ação, até que a gente consiga padronizar e resolver. Enquanto não tiver a solução, vai rodando o processo de análise, observação, né, plano de ação. Esse é o MASP, tá? Ele tem uma metodologia e utiliza, né, através dessa metodologia, o ciclo PDCA para análise e solução dos problemas. Tá? É um estudo feito, né, para cada um dos problemas dentro de cada área. Então, cada área, cada departamento tem lá, né, a possibilidade de rodar o MASP, né, através do PDCA e causar e provocar suas melhorias contínuas através do MASP. Muito bem, gente. Alguma pergunta sobre o MASP? Bom, gente, se não tiverem, né, perguntas aí sobre o MASP, né, e nenhum dos outros elementos que a gente viu durante essa aula agora, acredito que a gente possa fazer um intervalo, então, 15 minutinhos, e após o intervalo a gente volta, então, com atividades ali no Classroom, a gente permanece conectado aqui, né, para dúvidas e perguntas de vocês, tá? Os slides vão ser disponibilizados depois, né, logo em seguida. O vídeo, depois de convertido, também é disponibilizado para vocês ali na barra atividades do Classroom, tá? Muito bem. Então vamos aí fazer o nosso intervalinho de 15 minutos. Agora são 10h20, 10h35, então. 10h35 a gente retorna, tá? Tempinho para vocês tomarem um café, fazerem um lanche. E já já a gente volta. Eu vou só fechar o microfone e a câmera. Então 10h35 a gente está de volta, gente. Até daqui a pouco.